eu sou o presidente da Abrint atual, sou um provedor de acesso à internet, comecei em 1995 com acesso discado, e passei por todos esses... Passei por todos os 23 anos de evolução que teve, desde o acesso discado, começamos com acesso via rádio depois, atualmente estamos com fibra, e nós estamos atendendo basicamente em Santos, em São Paulo e na Baixada Santista, é lá que eu tenho meu provedor. Atualmente eu sou o presidente da Abrint e vou falar para vocês um pouco sobre a Abrint e o que a gente tem feito nesses últimos anos. A Abrint é uma associação de provedores de internet e telecomunicações. Nós temos tanto provedores que mexem só com internet, com hospedagem, serviços tipicamente de internet, mas tem também atualmente já os provedores que têm a licença da SCM e fazem serviços de instalações e acesso de telecomunicação propriamente dito. Nós temos agora, no mês que vem, vamos ter em São Paulo o evento da Abrint, que a gente tem um evento anual, e é de 5 a 7 de junho, nós temos um evento em São Paulo lá que vamos inclusive comemorar os 10 anos da Abrint. Atualmente a Abrint tem mais de 1.000 provedores associados. Nossa sede é em Brasília, a gente optou por levar a sede da Abrint para Brasília, porque a maior parte das bandeiras, das coisas que nós temos que trabalhar é relacionado com o governo, com a Anatel, então é muito prático estar em Brasília para poder trabalhar lá. Então lá nós já temos um escritório, tem uma equipe que trabalha lá com a gente em Brasília. O escritório está crescendo bastante, tem várias pessoas lá em várias áreas ajudando. Inclusive tem até a assessoria jurídica que nós temos agora, que é a doutora Daniele, depois ela vai falar um pouco com vocês. Essa assessoria jurídica está ajudando muito a gente a tirar dúvidas dos associados, dar modelos de contrato, orientar como tem que ser feito as coisas para que esteja de acordo com os regulamentos. Apesar de ter quase 1.000 provedores, nós temos 80% deles são do Simples Nacional, são pequenas empresas. Então, na Abrint tem realmente algumas empresas maiores, mas tem também muita empresa pequena. E, de vez em quando, aparecem algumas empresas que nem têm licença ainda. Eles estão tentando entender como é que tira a licença, como é que faz as coisas, e a Abrint tem esse trabalho de ajudar a orientar como fazer. Bom, eu acho que já falei, a maioria dos associados nossos já tem SCM. Isso aqui é algumas fotos lá do nosso evento em São Paulo, que teve no ano passado. A importância de se associar na Abrint é por causa da representatividade nacional. A Abrint é uma associação nacional de provedores. Existem diversas outras associações que têm um caráter regional, e existem algumas outras que são nacionais também. Cada uma tem tem assim um DNA diferente, uma associação um pouquinho da outra, mas a gente normalmente tem muita interação entre nós, e conversamos e trocamos informações e nos ajudamos para defender as coisas que precisa para os provedores. Porque a maior parte das bandeiras e dos assuntos que nós estamos tratando são problemas conjuntos, que acontecem com todo mundo. Minha própria empresa, ela é associada da Abrint, por isso eu sou o presidente da Abrint, mas é também associada de outras 2 associações a nível nacional, porque tem focos ligeiramente diferentes, então também interessa participar daquelas associações. A Abrint sempre tem trabalhado por um diálogo muito franco e aberto com o governo e com os reguladores. Quando nós começamos em 2008, que foi o primeiro evento da Abrint,
A única pessoa que a gente conseguiu levar na Brint, assim, de governo, foi um fiscal da Anatel, que topou ir no evento de provedores. Naquela ocasião, o relacionamento entre os provedores e o governo era um pouco de gato e rato, ou seja, era uma briga, a gente estava sempre brigando com os fiscais, mas a gente não tinha uma conversa com eles, a gente não tinha conversa com a Anatel, com ministros, a gente não tinha conversa com esse pessoal que realmente decide e que tem influência no nosso mercado. Então, esse foi um dos motivos da criação da Brint. E a Brint sempre ela defende todos os provedores de acesso, sejam eles associados ou não. Ou seja, quando a gente está fazendo alguma coisa em benefício dos provedores, nós não estamos preocupados só em quem é associado da Brint, é para os provedores de modo geral. Se ele é associado ou não, é uma decisão dele de querer participar junto com a Brint. As principais bandeiras da Brint, o que a Brint tem feito recentemente? Nós temos feito uma defesa muito forte do acesso à internet como SVA. Para quem começou em 95, como é o meu caso, com acesso discado, nós temos uma consciência muito clara de que o acesso à internet, que é o que a gente fazia no acesso discado, é um serviço de valor adicionado, ele não é um valor de telecomunicação, não tem nada a ver com telecomunicações, é um serviço de valor adicionado. Quem já começou depois, com banda larga, tem um pouco de confusão, eles percebem uma certa confusão nesses conceitos. Nessa parte a Daniele vai depois fazer, na palestra dela, vai fazer umas explicações bem claras. E a Brint procura defender sempre a clareza da internet como sendo um elemento de SVA. E também, inclusive, principalmente a separação entre SCM e SVA, porque os fiscos estaduais têm a tendência de querer juntar tudo numa coisa só para cobrar mais imposto. Então, vou falar também o que a gente tem feito nessa área. Sobre as questões de números do setor atualizados, a gente tem feito um empenho muito forte para que os provedores informem seus números. Não adianta ser provedor e trabalhar trabalhar escondido na sua cidade e não passar os números para a Anatel, não informar para não preencher o CICE corretamente, porque isso daí são informações que vão fazer falta para nós mesmos. Nós vamos precisar desses números para poder provar o nosso tamanho depois. A Brint tem trabalhado muito nas fontes de financiamentos também, o fundo garantidor, que é uma coisa que está caminhando, ainda não está pronto, mas a gente tem que trabalhar muito nisso. Acompanhamento de todos os regulamentos e as leis que estão sendo feitas, defesa da livre concorrência e questões do poste, uma questão de preço justo e isonômico para o uso do poste. Sobre a questão do SVA, basicamente a norma 4 de 95, que é onde saiu a definição do SVA, a LGT também fala do SVA, existe uma súmula do STJ que separou claramente que o SVA não é telecomunicações, e a gente tem usado todos esses elementos, também o Marco Civil da Internet, contatos com o CGI-BR, para manter essa defesa da internet como sendo SVA. A separação de SCM e SVA, como vocês sabem, tem alguns estados que têm movido ações contra os provedores, tentando colocar cobrança de ICMS em tudo que eles estão fazendo. Se ele vendesse balinha, a balinha seria ICMS também, ou seja, está realmente virando uma coisa meio exagerada. Então, para isso, a Brint entrou com ações, tentando separar e deixar bem delimitado o que é SCM e o que é SVA, e entrou com ações, com liminares em todos os estados brasileiros. Então, a Brint entrou com ações judiciais contra todas as secretarias de fazenda de todos os estados. 5 dessas ações já foram favoráveis, garantindo que existe a separação de SCM e SVA e que eles não podem querer misturar as coisas. 11 ações estão sendo analisadas ainda e 11 já estão em fase de recursos. E essa é uma luta que vai demorar alguns anos. Sabe como que são ações no Brasil? Tudo demora muitos anos, mas pelo menos nós estamos entrando com essas ações. Gasta-se um dinheiro considerável para fazer todas essas ações, implica em viagens de advogados pelo Brasil todo, mas é um trabalho que a Brint está fazendo. A questão dos números da Anatel.
É uma coisa muito importante o pessoal preencher o CIS corretamente, com suas informações. 4 anos atrás, só 2.300 empresas preenchiam o CIS normalmente. Agora, em fevereiro, já foram 5.700, ou seja, já mais que dobrou a quantidade de pessoas que estão preenchendo o CIS, de empresas. E, em parte, isso é um trabalho que a Brint tem feito, ou seja, a Brint tem conversado com os provedores, nas nossas listas de discussão, a gente sempre tem orientado o pessoal que tem que informar os números. E eu vou mostrar para vocês agora uns gráficos a seguir, para vocês entenderem qual é a importância desses números. Esse aqui é um número, já foi tirado do CIS. Isso aqui é o seguinte, é o crescimento de fibra ótica no Brasil. Atualmente, no último dado que saiu da Anatel, quase 3,5 milhões de residências já tem internet com fibra ótica. 3,5 milhões de residências. Se vocês observarem, a linha vermelha é as grandes concessionárias. As grandes concessionárias têm perto de 2 milhões de acesso. E os provedores têm 1,5 milhão já. E se vocês olharem o gráfico, dá para perceber que a fibra está crescendo muito forte, mas quem está crescendo mesmo são os provedores. As grandes concessionárias estão crescendo, elas estão instalando, estão fazendo o serviço delas, mas os provedores que estão realmente crescendo na fibra ótica. Este outro gráfico aqui mostra a comparação entre provedor e operadoras grandes em fibra ótica. Em janeiro de 2015, nós tínhamos 12% das fibras eram provedores, 88% eram das grandes operadoras. Agora, no mês de março, nós temos 42% das fibras são provedores. Seguindo essa tendência aí, mais uns 2 ou 3 meses, mais da metade de qualquer fibra ótica chegando na casa de alguém vai ser um provedor de acesso que está colocando. Esses números são números oficiais, números da Anatel, os números preenchidos do CIS, ou seja, quem foi lá e preencheu os números do CIS deu estas informações. Dizem até que os números que estão lá faltam muitos dados, tem muita gente que realmente não preenche o CIS. Se preenchesse o CIS, pode ser que esse gráfico já esteja invertido faz tempo. É que a gente não tem todas as informações. Então, é importantíssimo informar para o governo, para a Anatel, basicamente, os dados dos provedores. A não informação disso acaba gerando alguns problemas, que depois eu vou falar mais para frente. Bom, eu vou falar um pouco agora das fontes de financiamentos. A Brint teve um empenho muito forte para conseguir colocar os cabos de fibra ótica no Finame, teve outras associações que também batalharam com isso, mas nós fizemos várias reuniões no Rio de Janeiro, com o BNDES, para convencê-los a colocar os cabos de fibra ótica dentro do Finame. E isso finalmente foi feito e já faz alguns anos que a gente está conseguindo comprar cabos pelo Finame. O cartão do BNDES também foi uma coisa que a Brint andou trabalhando bastante. Temos feito muitas reuniões com bancos regionais de desenvolvimento, no Nordeste, em Minas também. Foi feito um convênio no ano passado com a Caixa Econômica para fazer financiamentos com taxas melhores para os provedores, e esse convênio está em fase de renovação agora. E estamos agora conversando fortemente com o BNDES, porque o BNDES está para lançar, esperamos que lance no mês que vem, se tudo correr bem, um BNDES 10, que é uma situação em que, hoje, qual é o grande problema de você pegar dinheiro com o BNDES? É que você não pega direto com o BNDES, você pega com o banco. E quando você vai falar com o banco vai querer te empurrar algum tipo de crédito dele, que é mais caro. Então, você não consegue realmente pegar as taxas que o BNDES tem. Nesse BNDES 10, eles estão fazendo uma experiência de pegar de valores de 1 milhão a 10 milhões. São projetos no mínimo de 1 milhão até 10 milhões para pagar em 5 anos com provedores. E fazendo direto com o BNDES. Você vai lá no Rio de Janeiro sentar direto com o cara do BNDES para conversar. Não ou na agência que ele estiver na tua cidade, mas falando direto com o BNDES, não teria banco no meio da história.
Isso eles estão tentando fazer, lógico que vai começar com alguns provedores, porque não são muitos que vão poder entrar nesses valores, mas dependendo de como isso seguir, vai ser ampliado para todos os provedores. Isso vai estar liberado para todos os provedores. Qualquer provedor que tenha condições de pegar o empréstimo de pelo menos 1 milhão com o BNDES, tenha toda a documentação em dia, tudo, já vai poder usar isso em breve. Nós temos também trabalhado muito com o Fundo Garantidor. O Fundo Garantidor é o seguinte: qual é o problema que o provedor tem hoje em dia? Tem muito provedor que tem feito a sua própria rede, tem sendo o crescimento sempre com recursos próprios. Então o pessoal vai colocando um imóvel como garantia do empréstimo, outro imóvel, mas chega uma hora que os imóveis e os bens que o provedor tem acabam. Então ele não tem mais como ficar continuando pegando empréstimo para poder continuar crescendo a rede. A ideia do Fundo Garantidor é um fundo que o governo faria, onde você paga uma taxa para usar aquele fundo, e aquele fundo é o teu avalista, ele que vai ser o avalista daquele empréstimo. Se você não pagar, o fundo vai pagar, e você vai ter que pagar para o fundo depois, que ele vai correr atrás de você, lógico. Outra coisa que o BNDES está fazendo, nessa questão que eu falei do BNDES 10, ele está tentando fazer com que, enquanto não sai o Fundo Garantidor, que os recebíveis, que são os boletos que você tem para receber dos seus clientes, sejam a garantia. Então ele iria dizer: olha, você vai ter que pegar os teus boletos, tem que pôr em determinado banco, que ele vai me mandar um relatório todo mês para saber quanto é que você está faturando, para ver se está tudo certo. E aquilo seria o aval dele, para poder te dar. Se isso sair, seria uma coisa muito boa. Nós temos acompanhado sempre todos os regulamentos da Anatel, né? Então, consultas públicas da Anatel, consultas públicas do Ministério das Comunicações também. No Congresso Nacional também acontecem, de vez em quando, algumas coisas que nos afetam diretamente. Teve o caso ainda está correndo isso lá, da tentativa de proibição da franquia de tráfego. O problema da proibição não é assim, não tem problema quem vende com franquia ou quem vende sem franquia. A Brint defende que tem que ter liberdade completa. Quem quer fazer com franquia, faça com franquia. Quem quer fazer sem franquia, faça sem franquia. É uma questão de plano de negócio dele. Mas o que estava no Congresso era a proibição. Então, o que não pode é proibir. Você não pode proibir modelos de negócio. Então, a Brint tem trabalhado em cima disso. Tem também o caso do PLC 79, que é a mudança das concessões para autorizações das telefônicas, que a gente está acompanhando de perto e participando de todas as reuniões que estão acontecendo lá. E fora isso, tem regulamentos também internacionais que podem nos afetar, regulamentos da UIT, do LACNIC, que é questões da internet, do ICANN. Todos esses assuntos são assuntos que a gente fica constantemente acompanhando para poder tomar cuidado, porque às vezes uma simples regulamento que a Anatel põe em consulta pública pode afetar completamente o nosso negócio se a gente não se posicionar sobre aquele assunto. A questão da livre concorrência. Isso aqui tem muito a ver com as informações do CICE. Quando a Telefônica, vocês devem ter acompanhado o caso do TAC da Telefônica. Quando a Telefônica entrou para fazer o TAC, ela pegou informações que estavam disponíveis e resolveu, dizendo que ela ia colocar fibra em 105 cidades. Ela não falava quais eram as 105 cidades, era tudo mantido em segredo, internamente dentro da Anatel, e a Brint sempre brigando contra isso. Quando finalmente nós descobrimos quais eram as 105 cidades, isso aconteceu em dezembro do ano passado, nós fizemos um levantamento criterioso nessas 105 cidades e vimos que 104 cidades tinham fibra ótica de provedores e de operadoras também. Então, das 105 cidades, 104 já estavam totalmente atendidas. Eram cidades quase de primeiro mundo em termos de internet. Nessas 105 cidades tinha 647 provedores. Tem 647 provedores que, se a Telefônica fizesse o TAC dela, seriam afetados. E o TAC, não sei para quem sabe o que acontecia no caso do TAC, é o seguinte: a Telefônica tomou uma série de multas ao longo dos anos. Essas multas eram na ordem de 2, 3 bilhões de reais. O que ela ia fazer? Ela ia deixar de pagar as multas e, em troca, ela ia fazer redes nessas 105 cidades. Ou seja, ela ia
ganhar de presente, é como se você faz uma multa de trânsito e ao invés de você pagar a multa de trânsito, não, então troca o pneu do teu carro e está tudo certo. Isso é uma coisa completamente absurda. E a Abrint se posicionou muito forte contra isso. Fizemos muitas reuniões em Brasília, fizemos estudos mostrando como que eram essas cidades, levantamos as velocidades que tinham nas cidades, tinha cidades com velocidades médias, de 20 megas, de 15 megas, 19, tinha cidades com um provedor vendendo 100 megas na fibra ótica, que estavam dentro dessa lista. E a nossa briga foi tão forte, batemos tanto que finalmente agora, recentemente, eles cancelaram o TAC da Telefônica, chegaram à conclusão que não dá para fazer mais, porque estava na cara que eles iam dar um presente de impostos para que eles fizessem concorrência com os provedores. Então isso aí foi eliminado. A questão dos postes. Todos vocês sabem que os postes é um problema muito grave. Está havendo em vários locais, existem brigas terríveis entre a concessionária do poste e os provedores. Nós temos participado de várias reuniões com a Anatel e com a ANEEL, tentando solucionar esse problema. E temos agora, na semana que vem, a gente vai dar start num projeto piloto que a gente quer fazer para regularização integral dos postes. Então, é um projeto piloto que vai ser feito em Minas Gerais, com um grupo de provedores específicos, junto com a CEMIG, com a Anatel e com a ANEEL, e vamos tentar ver se a gente consegue fazer um acordo para que tudo funcione corretamente. É mais uma etapa dessa briga, que essa briga, na verdade, dos postos, a gente tem acompanhado desde quando saiu a consulta pública lá atrás, e quando saiu, na época que saiu o preço de 3,19, nós pedimos para que não fosse um preço de referência, que fosse um preço máximo, porque aí o pessoal poderia já aplicar automaticamente aqueles valores, mas não, eles acabaram optando por fazer como preço de referência, que teria que ter resolução de conflito, e lá na Anatel tem atualmente quase 200 resoluções de conflitos sendo feitas, e nenhuma teve solução até hoje. Então, praticamente quase ninguém, mesmo quem já ganhou, ainda não conseguiu que a concessionária aplicasse o preço de 3,19. Então, nós estamos trabalhando em cima desse assunto ainda, e basicamente é isso. Eu vou deixar agora a Daniele falar um pouco sobre ela, tá? Obrigado. Queria primeiro agradecer ao senhor Basílio por participar desse painel, agradecer a organização pelo convite e agradecer a todos que estão aqui presentes hoje. Confesso que foi um desafio, quando eu recebi o convite, em falar para os senhores de tributação às 9h30 da manhã. Eu fiquei bastante preocupada. Como faria para os senhores não entrar em meditação profunda? Por favor, não entrem, vai ser rápido, tá? A organização do evento me disse que tem um oficial de justiça ali no fundo, Basílio. Se eu demorar no tempo, eles vão me tirar a força daqui. Então, prestem atenção, porque vai ser curto, mas vai ser a melhor coisa que os senhores vão ouvir nesses 3 dias de evento. Meu nome é Daniele Frasson, eu sou assessora jurídica da Abrint, sou advogada, atuo no setor de telecomunicações, sócia fundadora do escritório Costa Frasson Advogados Associados. E a nossa rotina é trabalhar com essa assessoria preventiva e planejamento tributário. Antes de começar no mérito da questão, quem aqui conhecia a Abrint? Levanta a mão, por favor. Bom, mas poucas pessoas para a quantidade da plateia. Hoje nós atuamos, fornecemos um serviço jurídico, uma assessoria jurídica pela Abrint, né, nossa Associação Nacional de Provedores de Internet, e auxiliamos as empresas dos senhores a fazerem a tarefa de casa. Ou seja, cumprir o passo a passo para ficar dentro da lei. E principalmente o que eu mais tenho ouvido nos atendimentos, inúmeras, né, obrigações da Anatel, mas a preocupação do momento, a bola da vez, são os fiscos, o planejamento tributário. O que eu faço com a minha empresa? Eu divido SCM e SVA. O que é SCM e SVA?
Qual é o recolhimento tributário? Todo mundo aqui é confortável com o pagamento de impostos que fazem na empresa dos senhores? Todo mundo acha aqui que paga direito, faz legal, o desenho está redondo? Levanta a mão, por favor, quem se sente confortável com essa situação. Gente, não sou do fisco, não tenho uma câmera aqui gravando, ninguém do fisco está na plateia, eu posso garantir para os senhores, tá? Vamos falar um pouco disso então. A evolução do mercado está cada vez mais rápida. Quem aqui tem filhos pequenos? Levanta a mão, até 5, 8 anos. Os filhos dos senhores chegam em casa e não assistem TV aberta, eu garanto. Eles chegam da escola e sabem o que querem assistir, correto? Já têm acesso ao Netflix e a todos esses meios de comunicação. Tá bom. A minha avó, de 90 anos, ela tem um smartphone e me manda mensagens pelo WhatsApp, porque agora eu moro em Brasília, ela no Paraná, e dessa forma nós nos comunicamos até mesmo por vídeo. A minha mãe, por exemplo, não entra mais nas lojas para fazer compras, só faz compras online. Daniele, o que você quer dizer com isso? O mercado mudou, o consumidor mudou, a forma de fornecer os produtos, toda a cadeia tem mudado e evoluído constantemente, não só agora, vai ser assim sempre. Isso é uma rotina. E o que eu quero dizer com isso? Os senhores na ponta do iceberg, no alto da pirâmide, precisam olhar para a empresa com outra visão, precisam enxergar, mapear os principais stakeholders. Quem você controla e influencia, quem você não controla e não influencia, Anatel, governo, Ministério das Comunicações, entender o que está acontecendo. Para quê, Daniele? Para tomar a melhor decisão na empresa. Eu trago aqui a figura do Papa Francisco e do Papa... Daniele, por que você trouxe o Papa na palestra de tributação? Calma que eu vou explicar para os senhores. O Papa Francisco, ele, para mim, um dos maiores líderes, que não vai existir outro igual, sem apologia a qualquer religião, mas eu preciso trazer esse exemplo. Ele conseguiu visualizar que a Igreja Católica estava perdendo seus fiéis. Ele conseguiu visualizar que ele precisava alterar a liderança, acompanhar a evolução da sociedade. E hoje, mães solteiras já podem batizar os seus filhos. E hoje, casais de segunda união podem participar dos ministérios. Os senhores entendem o movimento da instituição mais tradicional que nós temos no mundo, em todos os tempos. E por que vai ser diferente dentro das nossas empresas? Porque nós vamos continuar fazendo a mesma coisa como sempre fizemos, sem observar o que está acontecendo à volta. Isso significa a importância do planejamento tributário. E lá nos telefonemas que eu recebo na Abrint, né, Basílio, inúmeras dúvidas dos nossos associados, eu vejo que o calcanhar de Aquiles de vocês vai versar sobre esses assuntos aqui, ó. Infraestrutura, incentivos financeiros para construir a rede, mas a tributação está lá. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Gente, o que é planejamento tributário? A grosso modo dizendo, não é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho que entender quem eu sou, eu tenho que entender onde eu estou e para onde eu quero chegar, para onde eu vou. Nesse caminho, eu vou traçar remédios de curto, médio e longo prazo, organizando, fazendo a governança da minha empresa nesse segmento, nesse assunto tributário. Então, vamos lá, todo mundo aqui sabe o que faz? Quem aqui é provedor banda larga, operadora telecomunicações? Levanta a mão. Tá. E quem é provedor de conexão à internet? Levanta a mão, por favor. Padaria, salão de beleza, quem não levantou a mão é o quê? Está indeciso? Está apostando em outro segmento? Então, a gente tem que entender quem a gente é, o que a gente faz, porque isso é primordial
para a incidência do tributo que nós vamos pagar. Hoje nós temos 2 serviços. A internet, ela é um serviço híbrido, composto da parte de telecomunicações, que é o serviço de comunicação multimídia, e a parte de SVA, que é o serviço de valor adicionado. Alguém aqui já ouviu falar desses conceitos? Faz essa divisão dentro da empresa? Tem de forma clara nas ideias e junto com o seu contador, que é o principal agente envolvido dentro da sua empresa, o que é cada serviço? O que é SCM, o que é SVA, não sei o que é isso. Não, vocês estão me assustando, gente. Pelo amor de Deus, podem falar alguma coisa. Então eu vou falar um pouquinho dos conceitos de telecom, SCM e SVA, e o arcabouço legal a quem devemos respeito de cada um. Eu vou para frente um pouquinho. Esse desenho foi feito pelo Basílio na palestra dele da Abrinte o ano passado. Eu peço desculpas, eu sempre trago, viu, Basílio, nas palestras, porque eu acho esse desenho essencial, fundamental. Eu vou falar a grosso modo. Vamos lembrar, antes, na época da internet de escada, todo mundo aqui pegou essa época, só entrava meia-noite, que era mais barato, fim de semana, sexta-feira, meia-noite, todo mundo conectava. Lembram dessa época? Quem fazia a entrega até o consumidor final, até o assinante, era a concessionária STFC. E quem fazia a conexão à internet? Lembra da UOL, Terra, lembra? Pois bem, esse desenho está muito bem explicado aqui, ó, no final. Dentro do provedor, a concessionária de telefonia e o usuário final. Para os dias de hoje, o que mudou, Daniele? Nada mudou nesse desenho. Eu poderia contar, né, a evolução, a privatização da Telebrás, todo o histórico de telecomunicações, mas infelizmente o tempo é curto, vamos para o que interessa. Com a entrada de novos players, a alteração, o advento da LGT, a 614, que é a Resolução de Serviço de Comunicação Multimídia, essa figura aqui, os provedores de acesso, que são a raiz da empresa dos senhores, puderam fazer também a parte de telecomunicações. Antes existiam essas figuras porque a concessionária STFC, lá no próprio regulamento, diz que não poderiam fazer outro serviço senão o objeto da própria concessão. Hoje, com toda essa evolução e o advento da Resolução 614 de 2013, essa figura do provedor de acesso pôde também tirar a sua outorga SCM e fazer a parte de telecomunicações. Então, esse desenho aqui, ele explica muito bem o que é o SVA, tudo o que acontece dentro do CPD, tudo que tem dentro do provedor dos senhores, a grosso modo. Que os senhores têm dentro daquele provedor: conexão PPPoE, armazenamento na nuvem, firewall, hospedagem de e-mail, monitoramento de câmera. O Basílio sabe falar, eu gosto de participar das reuniões com o Basílio, porque ele lembra, fazia lá da época do discado e sabe dar esses exemplos muito melhor do que eu. Fica à vontade para complementar, Basílio. Tudo o que acontece, a grosso modo, tá, gente, fora do seu provedor. Quando eu saio do meu provedor e vou até o meu assinante final, essa ligação ponto a ponto é o tal de telecomunicações. Então vamos lá, se eu instalar um rádio no meu provedor e na casa do assinante, nada ligar no meu provedor, não está acontecendo telecom. Nessa divisão é muito simples identificar o que é um, o que é o outro. Vamos fazer eu gosto de uma pergunta, se eu não tivesse rede, eu teria esse serviço? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta para identificar o SVA. Se eu não tivesse a rede, eu teria esse serviço? Vamos entrar na parte de tributação das telecomunicações em si. Gente, está ficando claro? Os senhores conseguem reconhecer uma coisa e outra?
Quando eu pergunto da rede externa, fibra, poste, manutenção externa, rádio, toda aquela parte que faz a ligação, os senhores conseguem perceber que é telecomunicações? A conexão do assinante à rede mundial de computadores, tudo que acontece dentro do CPD, os senhores conseguem perceber que é um SVA? Depois eu vou fazer a pergunta mágica na hora da separação. Por que ela é importante? Daniele, qual que é o percentual? 50-50, 70-30, 60-40? Essa é a pergunta de $1 milhão que eu escuto todo momento. A seguir, os senhores vão fazer essa analogia comigo. Então, quando a gente fala de tributos na área de telecomunicações, a gente tem lá a figura do PIS, COFINS, FUST e Funtel para as empresas que têm atribuição ao recolhimento, mas hoje a gente vai falar principalmente do ICMS e do ISS. Aqui é uma amostra, mais ou menos, do percentual, e vejam lá os senhores. Quando a empresa sai do Simples Nacional, ela se depara com alíquotas de 25% a 37% de ICMS, dependendo do estado. A Abrint fez um estudo, encomendou um estudo com o IBPT, é gente muito mais inteligente do que eu, não sou eu que estou falando aqui. E o resultado do IBPT faz um slogan que eu adoro falar. Eles concluíram, no estudo do Simples Nacional, provedor de internet, lucro real e presumido, quando a empresa coloca o pé para fora do Simples Nacional, acontece a morte súbita da empresa. Ou seja, deixa de pagar uma alíquota pequena, 2% a 5%, para cair numa alíquota de 25% a 37%. A operação não se sustenta. E qual é o caminho? O que fazer? Eu vi um suspiro aí, né, na plateia. O que fazer? Essa é a pergunta. Será que eu devo me manter no Simples Nacional, abrir 1 milhão de empresas, conversar com a vizinha, ter mais um filho, não tem mais parente para pôr empresa no nome? Ou será que eu devo fazer um planejamento tributário? Será que eu devo correr o risco de alertar o governo, de cair num crime de sonegação fiscal? Porque, pasmem, os senhores precisam entender que isso é crime, tem penalização. E os julgadores e o fisco não estão de brincadeira. E nem aguentam mais conversinha. Então, um bom modelo de negócio... Ah, Daniele, mas fazendo o que você vai falar... eu estou livre da fiscalização, estou fazendo correto? Não, ninguém veio garantir mágica aqui. E o advogado que fizer isso, os senhores corram. Mas os fiscos vão bater na porta dos senhores. Mas uma boa defesa, ela é feita com uma boa história para contar. E essa boa história para contar é a organização da empresa. Certo? Então, aqui, se eu não me engano, o estado dos senhores, 30% no ICMS. Alguém está prestes a sair do Simples, já se deparou com essa alíquota de 30%, está com medo dela? Não, sequer não pensaram. Eu tenho provedor que liga lá e fala, Daniele, eu parei de vender, eu não vou instalar mais porque eu não sei mais o que eu faço, não tenho como abrir outro CNPJ. E isso me deixa enlouquecida. Em meio a essa crise, né, o provedor só crescendo, o mercado próspero que os senhores atuam, falar em parar de vender, parar de crescer porque não sabe o que faz na organização societária e não sabe o que faz em relação à tributação da empresa. Então está na hora dos senhores abrirem o olhar e começarem a pensar nisso. Eu falo que o empresário tem que delegar, ele é aquele desbravador que pega o facão, sai na mata abrindo caminho. E esse é o ponto que os senhores precisam começar. Então vamos falar do planejamento tributário. O que é essa separação dos serviços? Por que eu devo fazer e como fazer? Primeiro, por redução tributária, organização da empresa. Segundo, porque eu não consigo aceitar os fiscos, a Anatel ou qualquer outro ente fazendo movimentos querendo colocar tudo no mesmo saco. Maçã não é laranja, são coisas distintas. E a regulamentação vigente está aí trazendo os conceitos. E que eu saiba, até agora ninguém revogou isso.
O Basílio muito bem falou da norma 4 de 95 do Ministério das Comunicações, vigente traz esse conceito, a própria LGT, a resolução 614, e por que nós não vamos praticar isso dentro das nossas empresas? E que eu falo aqui hoje da separação, os modelos e o que eu venho trazer hoje é porque muitas vezes eu tenho essa sensação, muitas vezes eu fui em alguns cursos, algumas palestras, saí motivado, ouvi conceitos, cheguei na minha empresa e falei, e agora? O que eu faço? Como é que eu aplico isso? Num desconhecimento total, não sabia como fazer. A gente tenta trabalhar com seus contadores lá na Brint, orientar, trazer estudos, mas também auxiliar nesse momento imprescindível e tão importante que é a separação, a organização. Então vamos lá na pergunta, né? Qual o percentual em cada serviço? Gente, não existe mágica. Assim como não existe almoço grátis, tem que pagar. Não existe mágica do percentual. É a sua contabilidade que vai falar. Porque um plano de contas bem estruturado, até o Basílio mostrou lá na Brint um modelo que ele desenvolveu, de uma forma muito simplificada, até mais simples que o próprio modelo que a Anatel ela dispõe também, né? Quando você faz esse plano de contas bem estruturado, isso vai demonstrar a porcentagem. Não tem receita mágica e esse plano é vivo. Mês a mês tem que trabalhar nisso. Quais são os riscos? A linha é tênue até onde vai o direito do contribuinte e o direito do Estado. E o que a gente não pode praticar é a evasão fiscal. É a sonegação. Nós temos como fazer um bom planejamento, um bom desenho, para que isso ocorra na sua empresa de forma saudável. E não tem, eu adoraria ter uma receita de bolo para os senhores, mas não tem. Cada caso é um. Porque depende muito da situação da empresa, onde ela está e onde ela quer chegar. Isso tem que ser visto de forma individualizada, um por um, para desenhar o próprio modelo de negócio. Tá certo? Aqui eu trouxe a liminar, foi a primeira que saiu do Estado de São Paulo, das ações que o Basílio ele comentou. Qual que é o principal problema desse quadro todo? Os fiscos estaduais têm batido nas portas das empresas, falando que a Anatel também veio com isso, mas agora conseguimos uma resposta, né, Basílio? Fizemos uma provocação e conseguimos uma resposta com o reconhecimento desses dois institutos, da existência desses dois institutos, mas os fiscos têm batido na porta e falando, olha, quando faz a separação dentro da mesma empresa, pela convergência tecnológica, ou sei lá o quê, porque eles fundamentam, é tudo SCM, é tudo telecom. E, pasmem, caneteiam 100% de ICMS, assinando o auto de infração com o próprio punho. Nem eu acredito. Então, nós viemos fazer um movimento contrário no mercado. Temos que fazer a educação desses agentes fiscalizadores. E só com a organização da empresa isso é possível. Então, a Brint, através da assessoria jurídica contratada, ajuizou ações em todos os estados. Já temos 5 liminares, os outros processos ainda estão pendentes de ajuizamento ou de análise de recurso, mas já temos 5 casos de liminares que juízes assinaram e reconheceram o Instituto de SCM-SVA e a separação deles para sua utilização. Isso é um grande ganho, é um grande avanço. E todos os associados da Brint estão cobertos pelo manto dessa liminar. Vamos ver até o final do processo, mas a nossa perspectiva é muito positiva em relação a esse caso. Daniele, quais são os modelos? O que mais praticam? Gente, eu não estou falando de modelo certo nem modelo errado. Eu estou trazendo aqui hoje o que eu mais vejo, tá? E só com o estudo da empresa, da contabilidade, da saúde da empresa, da organização, que nós podemos chegar num modelo concreto. Então, não confundam aqui achando que são modelos aplicáveis, corretos ou errados, mas são apenas exemplos do que eu mais vejo no dia a dia. A gente tem aquela empresa que fala assim, Daniele, é muito difícil esse negócio SCM-SVA. Não vou fazer essa separação, não. Eu não sei. O meu contador não sabe. Vai dar muito trabalho. Eu faço 100%. Eu sou pequenininha ainda, estou crescendo, mas falta tempo para chegar lá.
E eu faço 100% SCM, pago 100% de ICMS. Gente, por que isso não é um modelo que deveria ser aplicado? Os senhores sabem, né? Para serviço de comunicação multimídia, o imposto devido é para o Estado, chamado ICMS. Para serviço de valor adicionado, nós temos ainda bastante controvérsia. Alguns serviços já incidem o ISS, está lá no rol taxativo da 116, então nós devemos prestar contas para o município quando a gente fala de SVA. Mas a conexão à internet não está no rol da 116. A 157 veio mudar a 116, que é a lei do ISS. Colocou lá o Netflix, colocou lá armazenamento, colocou uma série de SVAs, mas não colocou a conexão em si. Será que eles esqueceram, Basílio? Não, né? Claramente não foi um esquecimento. Será que é um movimento todo para continuar essa interpretação equivocada? Temos que nos atentar. Então, é por isso que muitas vezes os senhores estão pagando tributos sobre uma parte da operação que não é devido. E a súmula 334 do STJ, como o Basílio já falou, já pacificou esse entendimento. ICMS não incide sobre conexão, sobre o acesso, que é um viés desse tal de SVA que eu vim falar para os senhores. Esse modelo tem um grande impacto quando acontece o desenquadramento do Simples, porque a alíquota do ICMS dispara para 25% a 37%, vamos relembrar, trazendo a morte súbita da empresa, como eu disse anteriormente. Eu vejo muito um segundo modelo que divide o SCM e o SVA dentro do mesmo CNPJ. Nesse caso, a empresa ela deve conter no seu objeto social todos os quinais de ambas as atividades, de todas as atividades que pratica. Uma empresa de 15 mil acessos, atuando há 12 anos no mercado, e acreditem, não pagavam nenhum imposto. Acreditaram que por ser provedor de acesso à internet, não deviam ICMS para o Estado e também não deveriam prestar contas para o município. Isso me preocupa. Eu não sei como está a organização da empresa dos senhores, nem qual é o tamanho da atividade, também não sei onde os senhores querem chegar. Mas uma empresa de 15 mil acessos, um empresário esclarecido com 2 assessorias, que não acompanham o movimento de telecomunicações. Por que é importante? Tem gente que me fala, é aquela lista da Brint, eu recebo muito e-mail, não consigo me organizar. Por que é importante acompanhar os e-mails? Porque você está trocando experiências com o Brasil inteiro. E se ele de fato estivesse acompanhando o que a gente fala lá diariamente, ele não teria cometido um absurdo, causando um passivo tributário enorme dentro da sua empresa. Na véspera de Natal, agora de 2017, eu recebi um cliente, porque no fim do ano eles começam a trabalhar, com auto de infração de 3 milhões. 3 milhões com uma execução fiscal já em andamento, onde se desde o início ele tivesse feito a tarefa de casa, pela apuração da contabilidade, 1.600.000 ele não devia de tributo. E não deveria sequer estar sendo cobrado ou perdendo as noites de sono por causa disso. A tarefa de casa tem que ser feita. Esse modelo se pratica bastante, mas eu falo que a fiscalização ela mudou, o vento soprou para a esquerda. E nós temos visto muitas decisões nesse sentido, tanto é que provocou a Brint a entrar com as ações nos estados. E isso me preocupa também. Tá? E nós temos um modelo 3 que eu vejo muito. Não estou orientando ninguém a fazer nada, tá, gente? Isso tem que ser estudado, como eu disse. Mas estou só trazendo para vocês uma forma prática e como eu tenho visto muito isso acontecer no mercado. O modelo 3 é quando faz a separação do SCM e do SVA em empresas distintas, onde nós temos 2 CNPJs. O primeiro dele, a empresa SCM, vai ter, claro, o objeto social, Serviço Comunicação Multimídia, o KINAI específico, e vai ter que ter a outorga da Anatel,
Qual que é seu arcabouço legal? A quem ele deve obrigações? A Anatel, a figura da Anatel está presente em suas inúmeras resoluções. Também não vamos fechar os olhos, Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, a esfera civil e tudo mais que uma empresa precisa para funcionar de forma legal. Mas aqui nós temos a figura da Anatel. A tipificação dos serviços é só fazer o transporte, a parte de telecom, a ligação ponto a ponto. Aqui nós vamos ter o modelo de contrato dessa empresa, somente SCM, com assinante final, o contrato de permanência para quem fideliza, toda aquela história de comodato, vai estar tudo presente aqui nesse contrato. Modelo da nota fiscal de serviço de comunicação multimídia 21, 22, dependendo, é uma outra esfera para entrar, que senão eu teria que falar muito tempo para os senhores aqui, mas quem que tiver dúvida pode me procurar, vou estar aí no evento. Recolhimento do FUST e do FUNTEL para quem tiver a obrigatoriedade, quem ainda não tiver, no Simples Nacional, fazer pelo menos a declaração de não obrigatoriedade, que isso sim tem que fazer. Ok? Na segunda empresa, SVA, somente essa empresa compra link, Basílio? O que você fala disso? Outro assunto que a gente precisa esgotar. Preferencialmente não vai ter inscrição estadual, vai ter o CNAE específico de acesso à internet, somente serviços de valor adicionado e o contrato com o seu assinante especificando isso. Essas duas empresas têm que ter um contrato entre si. Modelo de nota de débito, tá? Principalmente, gente, essa nota do município não ficar inventando nome. Tem gente que coloca nome de plano, nome disso, daquilo. Serviço de valor adicionado, ponto final, para não dar dupla interpretação. E aqui nós temos um movimento a fazer com a prefeitura. Eu provoco essa prefeitura para ver se ela cobra o ISS ou não. Eu faço uma consulta formal, eu entro com uma ação declaratória de inexigibilidade de crédito para afastar essa cobrança. Eu dou a migalha da prefeitura para ela ficar quieta e ponto final. Olha quantas decisões que tem que ter conhecimento para poder fazer a opção correta. Então, aqui é como tratar o serviço de instalação do acesso, hospedagem de site, toda aquela parte que eu já falei no início. Dessa forma, a gente precisa construir um modelo defensável, um modelo que seja comprovável na justiça. Precisamos ter mais segurança, conhecimento nessa separação. Bom, eu queria dar só uma pincelada, acho que faltou muita coisa, tinha muita coisa para falar, o tempo é curto, vou deixar aqui, meu tempo está acabando, então vou deixar um tempinho para perguntas. Estamos aqui no evento, então se alguém tiver alguma dúvida sobre a Brint, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse apoio na divisão dos serviços, sobre a tributação dentro da empresa, por favor, não tenham receio, eu estou aqui para responder. Eu agradeço a atenção de todos, um bom evento e obrigada, mais uma vez. Você acho que encheu a gente mais de dúvida do que algumas coisas, né? Mas vamos lá. Existe, assim, vamos mudar. Como tratar uma empresa A com a empresa B? Eu preciso gerar nota fiscal de uma para outra, os funcionários ficam na B, fica na A. O modelo de nota fiscal é a 55, é a do município? Ou como tratar isso? Né? A minha dúvida é mais em relação a B. Qual a movimentação a B? Os funcionários ficam na B, ficam na A? Como tratar, né? Porque um advogado me disse que a nova legislação permite agora terceirizar. Eu posso contratar, vamos supor, na B e fornecer os funcionários para A. Né? Talvez ele me causou mais dúvida também. Né? Então, a minha série de perguntas, né, é essa. Como tratar a A da B, nota fiscal? A nota fiscal da B, ela é 55, 21, nota da prefeitura, né? E a relação funcionários, as compras, as coisas. Por um lado seria bom, né? Faturar tudo na B, porque não tem ICMS, né? Para o Estado não tem inscrição, né? Então, eu acho que valeria a pena, mas a minha pergunta é essa. Obrigado. Bom, a questão da separação de funcionários e empresas depende um pouco do tipo da empresa. Se forem empresas separadas e as duas são do Simples, por exemplo,
tanto faz onde estão os funcionários, porque em termos de custos não vai ter muita diferença. Quando uma das empresas está no lucro real, aí é interessante ter outras empresas no Simples que possam terceirizar os funcionários, porque no lucro real a folha de pagamento pesa muito. Então, então depende muito do formato das empresas. Na questão da separação que ela estava falando de uma empresa fazendo SCM, outra empresa fazendo SVA, que na verdade o modelo mais seguro de todos. Mesmo quem está no Simples ainda, começaria fazendo duas empresas com sócios diferentes, CNPJs diferentes, sócios diferentes. Não pode ter sócios misturados entre as empresas, porque senão acaba virando uma empresa só. Tem que ser sócios de uma empresa que não tem nada a ver com sócios da outra empresa. Uma faz o SCM, outra faz o SVA. A que faz o SCM, ela faria só a parte de telecomunicação. Então, quem está fazendo fibra, ela começa da ONU, que está na casa do cliente, pelo poste até a OLT. Da OLT em diante, acabou o serviço de telecomunicação. Começa o serviço de SVA, que é a outra empresa que está fazendo no CPD dela. Ela está fazendo o PPPoE, a autenticação, o banco de dados, todo o controle administrativo dessa parte aí, e comprando o link de internet na empresa de SVA e fornecendo internet. Porque se a empresa de SVA é para fazer acesso à internet, ela tem que comprar o link para poder entregar. Como é que ela pode fazer acesso à internet se o link não está com ela? Então, esse é o formato mais juridicamente defensável, porque ele está de acordo com as regras, é o que dá para defender melhor. Claro que tem gente que você vai encontrar um fiscal ou outro que vai achar que o link não pode estar nessa empresa, tem que estar na outra, mas tudo isso tem discussão e já tem muita documentação sobre esse assunto aí. Então, esse é o tipo de separação que tem que fazer, tá? Não sei se respondeu o que você queria saber, mais ou menos isso. A questão da nota fiscal, e eu lembrei também, ela falou de porcentagem. A questão as notas fiscais é o seguinte: se uma empresa está fazendo SCM e SVA separadas, o correto é que o cliente ele tem um contrato com as duas empresas. Quando alguém foi vender o serviço para ele, no contrato já, inclusive tem modelos de contratos já que falam sobre isso, empresas que trabalham conjuntas, com parceria. Então, a empresa A está fornecendo a telecomunicação, a empresa B está fornecendo o link de internet, o acesso à internet. Esse cliente vai receber um boleto com duas notas fiscais, uma de cada empresa. Quando aquele boleto for pago, a parte que é de uma empresa vai para uma, a parte vai para outra, entendeu? Mantendo tudo separado. E as notas de telecom tem que ser modelo 21 ou 22, dependendo do estado. Eu uso 22. E a nota de SVA não é nota propriamente dita, porque isso é um recibo. A maior parte seria um serviço de ISS, mas como ele não está listado no ISS, ele não é um serviço de ISS, ele não paga ISS. Então, tem prefeitura que não deixa que faça nota, eles pedem para fazer só um recibo fornecendo. E tem prefeitura que permite que faça nota. Então, depende um pouco da cidade onde você está e de como está a legislação local. Tá? Bom dia. A gente é da rede BJNet, Estado do Maranhão. A nossa dúvida em relação à legalização dessa nota que a gente vai fazer, se seria SVA ou SCM. Porque, assim como a gente, eu acredito que alguns dos colegas trabalham com órgãos públicos. Essas instituições, elas, através de, como se diz, licitações. E nessa licitação, eles simplesmente contratam um link de internet. Então, para essa instituição, eu tenho como dividir isso ou eu sou obrigado a entregar apenas SCM? Olha, eu tenho, como eu falei para você, eu tenho um provedor desde 95 e trabalho para muitas empresas, participo de várias licitações e tenho muitos clientes grandes que são empresas estatais, prefeituras, câmaras. Sempre mandei a nota separada.
eles recebem 2 notas fiscais e me pagam o boleto, e não tem problema com isso não, porque eu consegui explicar para os órgãos com que eu tinha feito o negócio da prefeitura, câmara ou mesmo empresas estatais, eles entenderam e eles me pagam o valor, inclusive eles fazem até eles são obrigados a separar os impostos e te pagam só o valor líquido, porque é uma questão da legislação deles. Mas eles já fazem todos os cálculos direitinho, a gente conversando não tem problema, isso é uma coisa que eles aceitam e não vê problema nenhum nisso tipo de coisa. As preocupações deles são do tipo, a nota tem que ser emitida no último dia do mês, não pode ser durante o mês, então tem uma série de bobagens que de vez em quando acontece quando tem relacionamento com empresas via edital, tem que seguir as regras do que saiu no edital. Mas a questão de separação dos 2 serviços não é problema, não costuma ser problema. Não, a dúvida assim, é exatamente porque os pessoal são muito criteriosos. Então, se vocês licitaram, por exemplo, link de internet, e aí você vai fazer 2 notas, uma com o nome link de internet e a outra tu vai colocar serviço de SVA, eles têm medo, por exemplo, de quando chegar lá no TCU, o fiscal entender que ali não estava legal. Existem documentos, inclusive isso que a Daniele falou agora há pouco, a Anatel tem informes da Anatel para o CONFAS, inclusive, que é o órgão que cuida dessa questão a nível nacional, dizendo que banda larga é 2 componentes. Então, a banda larga, o serviço de banda larga, ele é prestado em 2 componentes, um de telecomunicação e um de SVA. Então, existem documentos da Anatel dizendo que acesso à internet precisa de 2 partes, que é a internet e a telecomunicações. Então, se uma empresa, você faz essa cobrança separado, e ele anexa esse informe da Anatel junto, se o TCU vier perguntar, ele tem lá a explicação clara de por que está separando. Certo. Só que nesse caso, eu vou ser obrigado a utilizar o modelo com apenas uma empresa, né? Porque a licitação foi ganhada por uma única empresa. Sim, dependendo do edital, tem que ser uma empresa só, aí não tem jeito. Bom dia, Argemiro, Espírito Santo, Agiliza Telecom. A pergunta está baseada no seguinte: a maioria aqui, assim como eu, como a maioria, temos uma empresa só. E a gente tem que partir do princípio de unificar os impostos numa empresa só. A minha dúvida é o seguinte: o fator argumentativo, a classificação. Hoje, eu, por exemplo, eu separo no plano de contas o que é característica de entrega de internet, até na ponta do assinante, usando PPP-UE, algum método de autenticação, e a parte de SCM na infraestrutura que eu levo até ele. A maioria das pessoas aqui, como a gente, é rede híbrida. O cara leva por rádio, leva por fibra, leva até por cabo UTP, mas no caso, existe alguma referência da Anatel para a gente classificar isso, ou a gente pode, por exemplo, só classificar a minha relação percentual na hora de dividir a nota entre SCM e SVA, em relação aos equipamentos, a despesa operacional dos equipamentos, que seja inerente a cada um, né? Olha, no ano passado, no evento da Brint, eu fiz uma apresentação sobre separando de SVA e SCM, inclusive com plano de negócios, mostrando plano de contas contábeis para poder separar na contabilidade como é que tem que ser cada coisa. E foi feito inclusive umas planilhas mostrando a previsão. Basicamente é o seguinte: você tem que separar. Existe dentro da LGT tem um regulamento que fala claramente o seguinte: dentro de um mesmo edifício não existe telecomunicação. A telecomunicação só existe na rua. Então, se você está fazendo uma transmissão daqui para o outro stand ali dentro, isso não é telecomunicação, ninguém pode cobrar SVA aqui dentro. Tudo que você estiver fazendo aqui é SCM, entendeu? É um cabo de rede que você está levando para lá, uma fibra, o que for. Dentro de um mesmo prédio é SVA.
Telecomunicações é tudo que está na rua. Então, tudo que você fez, o poste, aluguel do poste, todas as caixas de derivação que você faça no poste, até o N1 do cliente e a OLT do teu lado. Então, começa da OLT até o ONU, aquilo tudo é equipamento de telecomunicação e é serviço de telecomunicação. Então, vamos manter em fibra para ficar mais simples. Mas depois vocês podem imaginar para a rádio é uma coisa parecida. Então, na hora que você comprou aqueles equipamentos todos, esses equipamentos eles têm uma vida útil. Vamos supor que seja 10 anos. Então, você tem que fazer uma conta. Eu gastei R$1 milhão de equipamento, vou ter que receber eles em 10 anos. Então, aquilo, você já sabe por mês quanto você tem que receber para poder repor os equipamentos, que eles vão pifar em algum momento. Aí você tem custos mensais, aluguel de poste, a equipe que está na rua fazendo manutenção, toda essa parte. Tudo isso é telecom. Aí você tem a parte de SVA, que é todos os teus servidores dentro da tua empresa, teu CPD, teus hacks, tudo que você montou ali dentro, pessoal de suporte interno da empresa, o link de internet, os CDNs que você está colocando dentro da empresa, tudo aquilo é SVA. Todo aquele equipamento tem a mesma coisa, tem um CAPEX, você comprou aquilo lá, vai ter que amortizar em X anos, então você tem que ter aquilo de volta em X anos, vai precisar ter aquilo, esse retorno, e tem também a parte de operação, quanto custa aquele pessoal todo trabalhando, energia elétrica, uma série de coisas. Energia elétrica você tem que separar, tem a energia elétrica que você usa para a parte da telecomunicação, energia elétrica que você usa para SVA, você tem que fazer um rateio, isso você é obrigado a fazer. Funcionários, você tem que saber, esses são de telecom, esses são de SVA, tem que fazer esse tipo de separação. Com isso você consegue montar na tua contabilidade qual é a proporção, e você vai perceber, olha, 40% para lá, 60% para cá, ou 30%, ou 20%, varia de empresa para empresa, depende muito da empresa, depende se você faz com rádio, tem um custo diferente, se você faz com fibra é outro custo, faz toda essa separação. E uma coisa que eu levantei lá, que é importantíssimo, se você presta serviço de telecomunicação e presta serviço de SVA, é porque a tua empresa pretende ter lucro com o que ela faz. Então, qual é o formato? Você não tem que pensar só em custo, por questão de baratear imposto, tá? Meu SCM custa 10, então vou cobrar só 10 porque aí eu pago menos imposto. Não, ele custa 10, mas eu tenho que pagar, eu tenho que ter lucro com aquilo, então você tem que jogar uma margem de lucro, você tem que fazer uma coisa. Então você vai vender aquilo por 15, não por 10. E o SVA você vai vender por 20 ou por 25. Você tem que jogar lucro nos dois componentes. Então, se você fizer isso na tua contabilidade, não tem quem derrube isso. Eles podem brigar, espernear, argumentar um monte de coisa, mas qualquer advogado vai pegar e vai defender e vai estar claro que isso daí vai ser derrubado. Entendeu? Só para complementar, eu gosto daquela pergunta, muito simples. Se eu não tivesse rede externa, eu teria essa... Porque tem gente que me liga lá na Brint e fala, Daniele, eu sei que fibra é SCM, eu vou pôr aqui do lado, eu sei que... Né, tem coisas que são muito fáceis de identificar. E a mensalidade da Brint, onde eu coloco? Recebo várias perguntas nessa natureza. Então, você faz essa pergunta, se eu não tivesse rede externa, eu teria essa despesa? Eu teria essa situação? Se eu não tivesse a parte de telecom, eu pagaria a Brint? Olha, complementando uma coisa muito simples. Eu peguei desde o acesso de escada em diante. Então, antes de começar com rádio, minha empresa fazia serviços, alguns de vocês devem conhecer como é que é frame relay. Então, eu contratava links da Telefônica e tinha um concentrador de frame relay na minha empresa, tinha uma série de modems ali dentro do rack, eu recebia os links daquilo lá e fornecia a conexão à internet. Eu ainda era um provedor de acesso de escada, basicamente, só que eu já tinha banda larga sendo fornecida com links que chegavam até a minha empresa. Aqueles links eram da Telefônica, ela que ia cobrar a parte de telecom, o modem que estava lá no meu rack era dela, mas aquilo não mudou uma vírgula em todo o pessoal que eu tinha dentro da minha empresa, tudo que eu tinha dentro dos meus hacks, todos os meus custos, todas as minhas despesas. Então, todo o resto era SVA. Eu continuava sendo empresa da SVA, eu não emitia telecom, quem fazia telecom era outra empresa. Quando eu tirei o SCM e eu comecei a fazer aquele link que eu comprava da Telefônica,
eu tenho que cobrar só, como SM, aquela parte que a Telefônica fazia. E dentro da minha empresa continua sendo tudo o SVA. Esse é o conceito básico.